Falei mais cedo que nós íamos atualizar, né, as informações sobre o acidente que aconteceu na BR-467, um engavetamento que envolveu 11 veículos na semana passada. Terminando aqui o nosso balanço geral, infelizmente a gente não conseguiu no programa dar continuidade a trazer as informações para vocês, mas fizemos isso até as 2h25 e depois, infelizmente, teve a confirmação de algumas mortes. Esse acidente aqui, ó, de grandes proporções, foram 11 carros envolvidos, entre eles veículos de passeio, caminhões, olha, os dois ficaram nas pistas, interrompendo o trânsito na BR-467. A dinâmica do acidente você viu e ouviu a gente falar aqui, então, durante a sexta-feira, mas eu volto neste assunto, só que agora ao vivo, ali do Contorno Oeste, com a Daiane, que tem informações para nós, vai atualizar primeiro, né, as mortes, o estado de saúde dos feridos também e contar como que está o trânsito por aí neste momento. Daiane, boa tarde. Olá, Valdinei, boa tarde para você, para todos que estão acompanhando nesse momento o Balanço Geral. Nós estamos bem aqui onde toda a tragédia teria tido início, né? Esse motorista que seguia pela BR-163, ao invés de acessar aqui, ó, para 467, passar aqui o que deveria, né, ser o correto, passando embaixo daquele viaduto, ele veio por aqui, ó, Valdinei. Ele teve o acesso aqui e aqui ele pegou a contramão, entrou na contramão lá da 467. Toda essa gravidade, toda essa cena que a gente mostrou na tela do Balanço Geral na sexta-feira. 2 pessoas, infelizmente, não Nós estamos tendo algum tipo de problema com a conexão da Daiane. A gente está recebendo o áudio dela, mas à medida que a nossa equipe faz o movimento, né, da câmera, a gente tem uma instabilidade no sinal, mas vamos tentar restabelecer. Peça para o Maicon ficar com a câmera parada em você ali, porque nós vamos cobrindo com as imagens aéreas, Daiane. Porque daí a interferência é menor, porque a gente precisa aqui ouvir você, então, atualizando o caso. Você estava bem no momento, a sua ligação caiu aqui quando você falava das 2 mortes. Vamos ver se a gente consegue lá ouvir a Daiane a partir daí. Daiane? Olha só, Valdinei, só a gente retomando então, a Tenente Marcela falou pra gente na sexta-feira que eles socorreram de maneira muito rápida aqueles que estavam feridos. Gravidade, 2 pessoas não resistiram, são 2 motoristas, um motorista de um caminhão, outro motorista de um veículo, eles não resistiram e morreram no hospital. As outras vítimas que foram encaminhadas, algumas com ferimentos mais leves, para supervisionar mesmo, né, no hospital, outras que estavam com ferimentos um pouquinho mais graves, seguiram ali com todos os tratamentos. E a gente está aqui no ponto onde toda essa tragédia teria tido início, né? Como eu disse ali no início, o motorista ele vinha pela 163, deveria passar por baixo do viaduto para ter o acesso correto à 467. Ele veio pela esquerda da pista, acessou na contramão e aí ocasionou toda essa tragédia, esse engavetamento com 11 veículos envolvidos e com essas 2 pessoas mortas. Logo após a cena, ainda na sexta-feira, estava meio instável. O que teria provocado? A polícia conseguiu apreender este motorista, encaminhá-lo para tomar todas as providências ali para que ele desse também o seu testemunho e ele relatou o que ele fez, né? Que ele veio pela 163, acessou de maneira incorreta, que não se atentou à sinalização, porque aqui no chão até tem as pinturas, né? A faixa dupla contínua que indica que não pode seguir, mas não tinha essa placa aqui, ó, que foi colocada depois que a tragédia aconteceu, né? Depois que as 2 pessoas morreram, é que colocaram essa placa. Até a massa ali tá um pouco mole, indicando que foi colocada também recentemente. Nós viemos aqui ao local, conseguimos ouvir pessoas, agricultor que mora aqui próximo, pessoa que acessa sempre, que passa sempre por aqui. Ouvimos elas, Valdinei, que comentam o mesmo que a Tenente Marcela falou ao vivo pra gente na sexta-feira. Essa falta de sinalização, falta de placas. O que a gente vê também é que as poucas placas que tem por aqui estão assim, ó, jogadas ao chão. Ali uma placa que indica, por exemplo, a preferência. Você que vem aqui da 467 para ter acesso ao 163, você deve dar a preferência para quem já está na 163. Essa placa que deveria estar indicando, está ali jogada ao chão. Responsabilidade é do DENIT. E é isso que a gente cobra. Vamos ver a reportagem.
O contorno oeste interliga as principais rodovias que passam pela região, 467, 277, 163. Por aqui passa boa parte da produção agrícola de Cascavel, Toledo e de várias cidades. O vai e vem, principalmente de caminhões, é intenso e para quem passa com frequência é um trecho perigoso. A sinalização está meio precária aqui, a pista bem ondulada, até nós vindo agora do Ceasa ali, com a ondulação ali, estourou o pneu do carro. Nós estamos aqui também encostados aqui, não tem segurança nenhuma aqui na beira da pista, pode ver como nós estamos ali. E é bem complicado aqui. A sinalização aqui está meio péssima. Acontecendo acidente meio direto por aqui. Mesmo agora 2, 3 dias aconteceu um aqui. Então acho que falta a sinalização também. A falta de sinalização teria sido motivo do grave acidente na última sexta-feira, envolvendo 11 veículos e que terminou com 2 pessoas mortas. A sinalização aqui, ela precisa ser melhorada. Nós do Corpo de Bombeiros, inclusive estava falando com o policial rodoviário federal aqui no local, eles também já atenderam ocorrências assim, que eles se recordam. Algumas ocorrências assim, por conta da má sinalização, o veículo, porque o trecho para lá está em obras, né? Então, o motorista acaba entrando na contramão, não percebe, só percebe quando entra na BR. O acidente foi provocado por um motorista de caminhão que entrou na contramão e fugiu após a ocorrência. Foi bem aqui que o erro começou. O motorista vinha na 163 e deveria acessar aqui por baixo do viaduto, como esse caminhoneiro está fazendo agora, para assim ter o acesso à 467 no sentido Toledo. Mas ele fez o oposto e pegou aqui à esquerda, onde é proibida essa conversão, porque ele ficaria na contramão. Antes não tinha nenhuma placa indicando essa proibição. E agora, 2 dias após esse grave acidente, a gente retorna aqui ao local e já percebe que há uma sinalização. A massa está até fresca aqui da placa, indicando que ela foi colocada recentemente. A PRF fez buscas na região ainda na sexta-feira para localizar o motorista que provocou o acidente. Ele foi encontrado em 4 Pontes. Aos policiais, ele alegou que se confundiu ao acessar a rodovia. Ele alegou que se confundiu, que acessou a pista pela contramão, que fez um retorno sobre a via, mas que não viu nenhum acidente. Ele alega que não presenciou nenhum acidente, o que é uma inverdade, porque ele fez um retorno, veio sentido Cascavel e na sequência foi sentido Toledo. E ao passar pelo local já havia inclusive um caminhão envolvido no acidente que estava na contramão de direção dele naquele momento. Então não tem como ele ter passado pelo local, toda aquela situação, praticamente 10 veículos envolvidos naquela cena e ele alegar que não viu. Os motoristas dizem que é comum ver caminhões na contramão, principalmente na BR-467, e reclamam que a sinalização é confusa. Deveria ter bastante sinalização. Tipo que nem nós vamos pegar a BR que vai para Santa Teresa ali, a sinalização é bem ruim para quem vai entrar ali. Se você não prestar atenção ali, você não sabe se você vai subir em cima da pista ali ou vai sair fora do canteiro. Já para a Polícia Rodoviária Federal, falta a atenção dos motoristas. A sinalização que havia antes da ocorrência do acidente já era suficiente para qualquer condutor em condição de juízo normal perceber que ali ele não poderia entrar. O local é sinalizado com faixa dupla, contínua amarela, inclusive em alguns pontos existem tachões sobre o eixo da via, o que indica que nessa condição ninguém pode atravessar essa sinalização. Outro sim, onde afunila as 2 faixas, havia uma marca, um zebrado na cor branca, que também infere, que também indica ao condutor que as 2 pistas que eram separadas por esse divisor na cor branca têm sentido único. Resultado dessa reportagem, faltou as 2 situações. A gente sim tinha uma dificuldade, uma deficiência na sinalização e faltou atenção, obviamente, por parte do motorista. Agora, Daiane, muito está no detalhe. Veja, você acabou de mostrar para a gente na reportagem, mostrou ao vivo também que aquela placa ali indicando o sentido proibido ali à esquerda, né? Foi instalada há pouco tempo, faz poucas horas, o concreto ainda está fresco. A equipe do DENIT foi lá mais cedo, então, para pôr essa placa, para instalar essa placa ou reinstalar essa placa. Mas aí você acabou de mostrar para nós que quem vem de Toledo para acessar o contorno oeste deveria ter uma placa ali
Obviamente que o motorista capacitado, ele sabe dessa regra. Porém, para não ter desculpa de que a sinalização estava difícil, era pouca fiscalização, tem uma placa ali indicando a preferência, o triângulo vermelho e branco. Onde está a placa? Está caída, está na marginal da rodovia. Sinalizando o que para nós? Que o DENIT esteve ali. É impossível que o técnico, que o profissional que fez a instalação daquela placa indicando o sentido contrário, não tenha visto uma placa caída. E ele não se deu o trabalho de reinstalar essa placa, de colocar essa placa no lugar. É esse tipo de detalhe que muitas vezes, quando não levado em consideração, e eu sou um cara chato para isso, eu sou detalhista pra caramba, é o tipo de coisa que pode terminar com uma morte. 2, neste caso aí, neste acidente grave, Daiane, por conta de uma placa, que alguém viu que estava caída ali, mas eu não fui aqui orientado a instalar essa também. Eu só vim aqui para instalar essa. Aí fica difícil, né, Daiane? É, o detalhe que faz toda a diferença, né, Valdinei? Aquela placa ali do sentido proibido, ela não estava instalada ali, como o inspetor da PRF comentou, né? Tem as pinturas ali no chão, mas não custava, né, a placa estar ali. A placa reforçando que não pode virar. Por mais que tenha uma outra placa ali, olha, atrás, que está inversa para quem está indo, que já indicaria, por exemplo, né, que não pode entrar ali, não custava ter a placa. É um detalhe que faz toda a diferença. Talvez se ela estivesse ali, o motorista não teria se confundido, como ele relatou para os policiais, né? Ele não teria entrado na contramão e provocado toda essa tragédia. Mas como a gente ouviu as pessoas que passam por aqui diariamente, Valdinei, isso é comum. Isso é uma prática comum. E a falta de sinalização, a falta de placas por aqui também, infelizmente, se tornou comum na rotina aí dessas pessoas que acessam aqui, que pedem uma atenção, uma sinalização melhor por aqui, né? Infelizmente, 2 pessoas morreram nesse acidente aí, provocado, claro, pela falta de atenção, mas também pela dificuldade na sinalização. Obrigado, Daiane, pelas informações ao vivo, direto do Contorno Oeste, falando com a gente, atualizando este caso que aconteceu, mobilizou várias equipes de resgate na sexta-feira aqui em Cascavel. Obrigado à produção aí também que registrou essas imagens aéreas para que os nossos telespectadores tivessem noção da gravidade disso, né? Como ficou aí todo o local do acidente, o impacto que isso teve também no trânsito e na rotina de outras pessoas. Sabemos que isso aqui, ó, a 467 é um corredor por onde passam muitos pacientes de várias cidades também que estão em busca de seu tratamento, muitos casos de emergência e que a fila aí ficou, né? Só cresceu e ficou parada durante bastante tempo na 467. Obrigado, Daiane, mais uma vez. Daqui a pouco eu volto com ela.